Bom, vamos continuar então a nossa aula falando sobre os transtornos mentais orgânicos relacionados a algum evento orgânico que esteja por trás desse transtorno mental. Bom, e aí a gente tem uma apresentação bastante comum, que é o estado confusional agudo, que é o delirium, né? Antes a gente vinha falando de delírio. Nós estamos falando de delirium, porque essa é a denominação desse estado confusional agudo. É uma situação extremamente comum na nossa prática clínica, até porque quem lida em ambiente hospitalar já viu isso, e o doente muitas vezes tem situações de apresentação clínica grave, idade avançada, alguma estrutura de doença que leva o doente a se desorganizar completamente do ponto de vista mental, e ele vai ter uma apresentação clássica que a gente está acostumado a ver, principalmente no doente confinado em terapia intensiva, ou confinado por períodos até relativamente longos, mesmo curtos, e o doente abre o quadro porque tem substratos orgânicos que levam a essa alteração. Então, o doente basicamente tem uma perda aguda da função cognitiva. Mas os doentes estão inicialmente com uma perda da atenção, e a gente vai ver basicamente como é que é a linha do diagnóstico. O doente perde a sua função cognitiva, ele sai absolutamente, muitas vezes, da noção de lucidez, né, e orientação, né, numa unidade muitas vezes fechada, onde ele fica afastado de algumas coisas, e a gente vai descrever isso mais à frente. Então aí estão as características do que a gente falou anteriormente. O idoso, muitas vezes, que já apresenta um quadro de demência, que está acamado, que tem um prognóstico, uma patologia ruim, e muitas vezes a própria situação que a gente está falando de delírio leva a um prognóstico muito ruim, e esses doentes muitas vezes aumentam muito a sua mortalidade, porque esse doente fica completamente agitado, com sintomas adrenérgicos, e ele já tem uma situação clínica anterior que leva a ele a piorar muitas vezes a sua situação clínica. Essa pessoa pode muitas vezes, esse indivíduo pode muitas vezes até cair do leito por conta do momento de agitação, onde ele realmente sai do ar, ele delira, ele começa a ter alucinações, e ele começa a não conseguir entender o que está acontecendo à sua volta. Então, do ponto de vista de fisiopatologia, a gente tem uma redução da acetilcolina no sistema nervoso central, e você tem aquilo que eu falei. A base, o substrato, é alteração orgânica, mas uma alteração da homeostase do doente. Essas alterações orgânicas é que tiram o doente do prumo. E muitas vezes não é só a patologia, são coisas adquiridas ao longo da vida. Por exemplo, o doente muitas vezes precisa de uma prótese dentária. Então ele chega numa unidade de tratamento para outras patologias que a gente vai falar aí a seguir, em que o doente é despido, você coloca o doente nu, você tira a sua prótese dentária, você tira o seu óculos, você coloca ele num local que tem ruídos não conhecidos pelo doente e que levam a ele a se desconectar da sua própria realidade. Ou muitas vezes ele não consegue ter noção de dia e noite, ele perde o ciclo circadiano. E essas situações clínicas geralmente são infecções graves, AVE, o infarto, uso de múltiplas drogas que acabam por interferir, ou seja, o doente é invadido de alguma forma, tem um catéter vesical, uma sonda nasointeral, um catéter nasointeral, um catéter venoso profundo, ele é invadido, né, na sua integridade, no olhar dele. E é uma das manifestações primeiras do ponto de vista clínico exatamente a flutuação da atenção. Esse doente muitas vezes perde a atenção. Por que ele perde a atenção? Porque isso faz parte do início, do substrato inicial. Ele fica completamente atordoado, então ele fica com a sua atenção diminuída. Do ponto de vista cognitivo, ele sai um pouco da sua realidade, ele perde então a conexão. Então, se ele não tem conexão, ele fica distraído, ele perde completamente a atenção. Ele delira, ele alucina, como eu falei anteriormente. Ele começa a sonhar com determinadas coisas, a ver determinadas coisas, muitas vezes é persecutório, relacionado a dinheiro. Ele acha que alguém o roubou, que alguém está interessado nele, que alguém está o vendo nu. Então, ele começa a ouvir alguém da família chamar, ele fala com a mãe, ele escuta a mãe, às vezes o idoso que a mãe já morreu há muitos anos. Quando a mulher chega, ele acha
muitas vezes que é uma irmã, então ele não reconhece as pessoas. O nível de consciência muitas vezes pode reduzir ao longo da evolução do delírio, desse estado confusional agudo. E o diagnóstico, então, pode seguir os critérios da CAN-ICU e é basicamente baseado no que a gente já falou anteriormente, na diminuição da tensão e no restante. E aí, então, a gente tem alteração, ou seja, alterações de estado agudas do estado mental, de curso flutuante e um déficit de atenção, como a gente vê aqui. Nesse déficit de atenção, você pode associar ou não um pensamento desorganizado, ou seja, ele começa a falar de coisas que não tem nada a ver, perguntar coisas que não têm a ver com a orientação que ele deveria ter espacial. Ele não se reconhece dentro do ambiente, por exemplo, hospitalar de internação. A alteração do nível de consciência, que pode ser um ou outro, ou seja, o doente pode começar a reduzir o nível de consciência, ficar mais sonolento. E enfim, esse diagnóstico é basicamente de delírio quando você tem 1 mais 2, mais 3 ou 4, como eu falei anteriormente. Você vê claramente que o déficit de atenção é uma base importante para esse diagnóstico. E aí, a gente tem que evoluir da melhor forma possível o tratamento. Tentar diminuir os fatores desencadeantes. Que fatores seriam esses desencadeantes? Aquilo que eu já falei, o frio, às vezes, nas unidades, a dificuldade de percepção do dia e da noite, o conforto doente de uma forma geral, verificar se esse doente está sentindo alguma coisa, está com dor. Então, há uma determinada... o tratamento da doença de base, principalmente, para que se o doente estiver com alguma apresentação que leve a ele a algum desconforto, que ele não tenha... algum familiar, muitas vezes, perto, tentando conectá-lo com a realidade, mas, enfim, muitas vezes isso não é possível e você acaba tendo que perceber já essa perda de atenção, esses primeiros sinais, como um sinal importante para você começar o tratamento. Porque, como eu disse, esse doente pode evoluir com prognóstico ruim, já que ele começa a lutar numa situação, ele parte para uma situação de luta porque ele se sente acuado, né? Então ele tem fenômenos adrenérgicos, e isso pode piorar bastante a sua situação clínica. Ele arranca os eletrodos, ele arranca os devices de uma forma geral, aquilo que a gente está usando para atendê-los, os catéteres, enfim. Então ele aumenta em muito o risco da sua internação. Então, o ideal é que a gente comece a usar o mais rápido possível, se esse doente começa a apresentar qualquer grau de agitação, para a gente fazer uma profilaxia de aborrecimento no período noturno. É muito comum esse doente começar a apresentar isso no final da tarde, tem relação muitas vezes com o cair da noite, com alteração de sono e vigília, e esse doente então já começa a ficar um pouco mais agitado. E aí o uso do antipsicótico, do neuroléptico, o Haldol, se faz necessário, porque senão esse doente vai evoluir pior, e muitas vezes com delírios piores, correndo o risco daquilo que eu já falei, de fazer complicações maiores. Ou ainda, não deixar de esquecer aquilo que eu falei, essa preocupação com o ambiente, com um local mais humanizado, o ambiente tranquilo, às vezes tem muito ruído, os monitores, né, a agitação das equipes, e o idoso reclama isso claramente. Eu falo idoso porque a maior parte das vezes é exatamente isso que acontece, com aquele idoso em unidade fechada, num determinado confinamento. Então tentar evitar o isolamento, como eu falei, colocar alguém próximo, alguém de referência desse doente.